Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Bom não deve estar, né? Se vocês assistiram o jogo, é meio difícil, tá tudo bem. Vamos falar dessa desgraça de jogo. Meu Deus do céu. Eu tô até com um café aqui bem amargo, daqueles pra tirar o gosto ruim da derrota da boca, pelo amor de Deus. Quem já é da casa, não preciso nem falar, por favor. Gostaria de contar com o like de vocês aí. E se aparecer que agora o YouTube disponibilizou essa ferramenta aí pra mim. Se você der o like e aparecer o hype, por favor, deixa esse hype aí, que esse raio desse hype, eu não queria começar o vídeo tendo que falar esse tipo de coisa, queria já entrar no assunto direto, mas principalmente pra gente que tá começando, é muito importante pro YouTube dar um destaque pro nosso canal, beleza? Por favor, conto com vocês que já são da casa, e se você é novo por aqui, convida a se inscrever aí. Não, deixa pra se inscrever lá no final do vídeo se você assistiu o vídeo e gostar. Por falar em final do vídeo, depois do assunto sobre o jogo do Corinthians, eu queria falar sobre dois assuntos, mas que não é. É sobre o Corinthians, mas não é sobre o jogo de hoje, são mais coisas pessoais, coisas sobre o canal, então eu vou deixar lá pro fim, que aí só quem gosta mais de mim, assim, que tá acompanhando o canal, não só por causa do Corinthians, mas por causa de mim aqui também vai querer assistir, então eu deixo esses assuntos mais lá pro final do vídeo, beleza? Bom, galera, vamos lá. Coringão 0, Bragantino 3. Que lavada, meu Deus do céu. Aquele tipo de resultado que eu não aceito bem, não digiro. É digiro? Dirijo. Não, digiro, isso mesmo. Não consigo digerir, porque pra mim, time grande, assim, como o Corinthians, que não é nem grande, o Corinthians é gigantesco, mesmo jogando com um time misto, reserva, enfim, não pode pegar uma equipe. Se bem que o Bragantino já não tá mais nesse patamar de time do interior, né? Já é um pouco diferente o caso do Bragantino. Mas eu não consigo digerir isso daí do Corinthians pegar e tomar um 3-0 desses daí. Pra mim, o Corinthians com time reserva, titular, enfim, tem que demonstrar um futebol um pouco melhor. E não foi o que aconteceu hoje. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu já não fui esperando muita coisa, né? Porque quando o Corinthians joga com um time totalmente desconfigurado como jogou hoje, basicamente só com o Hugo no gol, eu não vou esperar que o Corinthians vai fazer uma grande partida, né? Ainda mais fora de casa, com chuva, enfim, etc, etc. Já fui preparado para ser um daqueles jogos que só a gente que é corintiano assiste mesmo. Porque é uma desgraça, minha namorada. Tava conversando com a minha namorada durante o jogo, ela mandou um áudio pra mim, ela falou: Eu não entendo muito de futebol, mas tá feio esse jogo, não tá? Eu falei: Tá. Não precisa entender muito pra ver que tá feio o jogo, não. Ainda mais pra gente, né? Que tava torcendo pro Corinthians, tava mais feio ainda, meu Deus. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o jogo, escalações, falar um pouquinho sobre os jogadores, dar um pitaco aí sobre cada jogador, né? E. E os lances do jogo aí também, né? Que, pelo amor de Deus, cara, foi muito feio. Bom, o Coringão foi a campo com Hugo no gol. Já vou começar cornetando aqui, cara. Kaká. Cara, o Kaká tá com negociações abertas com o Atlético Paranaense, certo? O Marcelinho Carioca falou sobre isso na transmissão. Eu concordei plenamente. O Kaká já tá com negociações abertas com o Atlético Paranaense, ou seja, é um zagueiro que o Corinthians não provavelmente não vai estar utilizando mais. O Kaká tem todo o histórico que tem já pelo Corinthians. Eu sei que o Dorival não fez parte de grande, né, não acompanhou uma boa parte desse histórico aí, mas né, ele deve ter ciência, né, que o Kaká é meio queimado com a torcida do Corinthians, enfim. Desfalcou o time da Copa São Paulo, subindo o Jacaré. O time da Copa São Paulo do Corinthians, que já não era aquelas coisas, ficou um pouco pior, né? Com o desfalque de um jogador que vinha sendo titular. Pra, no jogo onde vai jogar com o time inteiro reserva, na lateral, em vez de pôr o Jacaré, colocar o Kaká. Deixa a opinião de vocês aí, se vocês concordam com essa atitude do Dorival, beleza? Na zaga aí também tivemos o Choca, né? A estreia do Gabriel Paulista, é muito complicado julgar a estreia de um cara num cenário desse daí, onde jogou com o time totalmente desconfigurado, né? Eu creio que provavelmente não, né? Obviamente, se ele tivesse jogado junto ali com o Gustavo Henrique, com o Matheus Bidu e com o Mateuzinho, ele até jogou com esses jogadores depois, né, que eles entraram, mas enfim, começar o jogo jogando com esses jogadores, o contexto seria outro. Na lateral esquerda, o Hugo, que é outro também, que já tá fazendo hora extra no Corinthians já também. Na volância ali a gente teve o Charles e o Garoto Bahia. Pela meia esquerda a gente teve o Vitinho armando o jogo meio que pela meia esquerda. E o Dieguinho pela direita, certo? E na frente o Guinegão e o Pedro Raul. Bom,
Falar individualmente dos jogadores, assim, o Dieguinho, vou começar por ele, que vocês sabem, eu não escrevo roteiro pra fazer os vídeos, eu só ligo e gravo, então ele me veio na cabeça pra fazer um comentário que quando eu tava assistindo o jogo eu tava pensando a respeito disso. O Dieguinho, assim, ele, pra mim, ele soa como aqueles moleques que é bom de bola, você vê que o moleque é ousado, driblador, né? Ele tem umas características ali de drible muito fortes, só que ele é aquele tipo de moleque que vai ter que ser orientado, porque tem hora que ele prende demais a bola. E é uma característica comum, né? Esses caras que têm o drible, né? Eles querem driblar, né? Se eles têm o drible, eles querem usar essa arma mais forte deles aí. Mas o Dieguinho, dá pra ver que tem hora que ele exagera, inclusive o segundo gol do Bragantino se originou de uma jogada dessa, né? Ele vinha fazendo uma jogada bonita, driblou um, driblou três, driblou um, dois, três no meio de campo. E ele não errou o drible em si, né? Mas ele errou o passe, né? E acabou cedendo o gol pro Bragantino aí. Mas eu acho que ele é um moleque que você vê, ele é muito habilidoso, cara. Inclusive, ele chegou a quase fazer gols, né? Vindo pela ponta ali, cortando pra dentro, chutando bem próximo do gol. Mas ele vai ter que ser orientado nesse sentido aí, na minha modesta opinião, né? E desses jogadores que eu falei inicialmente aí também, destacar a volta do Pedro Raul aí, né? Muita gente tá essa questão, e aí o Pedro Raul vai ser aproveitado nessa passagem, nessa nova passagem dele pelo Corinthians ou não, ou empresta, né? Surgiu durante um bom tempo o papo que o Inter estava interessado nele, mas até agora de concreto nada, enfim. Mas o Pedro Raul, partida super discreta, né? Porque eu não como eu falo, é difícil julgar jogadores no contexto do jogo de hoje, né? O time totalmente desconfigurado. Você não sabe se, de repente o Pedro Raul jogando no time titular, lá na centroavância, no lugar do Yuri Alberto, será que ele ia perder o tanto de gol que o Yuri Alberto perde? Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Talvez o Pedro Raul jogando no time titular, o Yuri Alberto perde gol pra caramba. Talvez algum dos gols que o Yuri Alberto perdesse, o Pedro Raul não ia perder e poderia ser um bom centroavante. Bom, mas isso aí é o Dorival que vai decidir, né? Não dá pra gente dar pitaco, a gente só vem aqui e comenta depois nos vídeos. Lembrando, eu não sou comentarista, tá, gente? Eu sou torcedor. A minha ideia com esses vídeos aqui é sempre falar o que eu achei do jogo como torcedor e nos comentários ver aí, né, o que a galera acha também, que eu acho muito legal essa interação, ver quem tá concordando comigo, quem discorda, quem acha que eu falei besteira. Eu acho muito legal, por isso eu sempre convido vocês a deixar o comentário de vocês aí do que vocês acharam do jogo, beleza? Bom, galera, começando a falar sobre os lances da partida, né? Eu faço umas anotaçõezinhas ali para eu ir lembrando de lances assim para falar, e eu anotei a primeira aos 14 minutos. Por quê? O jogo no começo foi muito estudado, né? Acho que os dois times ali, o Corinthians principalmente, com o time todo desconfigurado, né? Estudando muito o jogo, medo de tomar atitudes erradas e tomar o gol, né? E o Bragantino também não tinha criado nada até então. Então, marquei ali 14 minutos. Primeira jogada que a gente pode considerar assim de mais perigo, uma falta pro Bragantino bem na entrada da área, né? Que o Marcelinho até cornetou que se fosse, mas também, pô, Marcelinho, é sacanagem, né? Você querer se comparar com qualquer outro batedor de falta, né? Que ele falou que se o treinador mandasse ele fazer jogada ensaiada dali, ele não ia fazer, ele ia bater direto, mas ele sabia a capacidade que ele tinha para bater direto, né? Mas para nossa sorte, o Bragantino foi tentar uma jogada ensaiada ali que deu tudo errado. Acho que não estava tão bem ensaiada assim a jogada e não deu em nada esse primeiro ataque do Bragantino aí. Aí para vocês verem, dessa jogada do Bragantino, dessa falta até a pausa para hidratação, não teve basicamente nada, nada. Mesma coisa, toca para lá, toca para cá, dois times se estudando, não conseguindo criar nada de jogador ofensiva. Aí teve a pausa para hidratação, aí parecia que o negócio ia mudar, porque, meu, a pausa foi dada quando o Corinthians chutou a bola no gol. E desse chute se gerou um escanteio, que até ficou em dúvida se era escanteio ou não, mas o juiz confirmou o escanteio. Aí antes de bater o escanteio, foi pra pausa. E quando voltou da pausa, nesse escanteio aí, quase que o Corinthians já fez o gol. Entendeu? O Vitinho cobrou escanteio, deram uma casquinha para dentro da área. Não lembro se foi o Pedro Raul. Deram uma casquinha para dentro da área. O goleiro espalmou, sobrou rebote para jogador do Corinthians. Ele chutou, depois no replay que deu pra ver que o jogador do Bragantino salvou com a perna esquerda, se eu não me engano, quase em cima da linha. Aí a bola voltou pra posse ofensiva do Corinthians, rodou mais um pouquinho ali, o Dieguinho fez a jogada, trouxe pro meio, chutou de perna esquerda, passou do lado. Eu até pensei que tinha pego na trave na hora. Então,
O jogo tava morto, o Corinthians não tinha feito nada até então. Aí, depois da pausa, veio essa primeira grande chance do Corinthians. Aí, com 31 minutos, eu até me confundi, né? Que eu falei que esse erro que eu vou citar agora do Dieguinho tinha gerado o gol do Bragantino, mas não foi. Foi o quase gol, tá? O Dieguinho tava fazendo uma bela jogada pelo meio de campo ali. Driblou um, driblou dois, driblou... Aí foi aonde eu falei que eu achei que ele segurou demais a bola e aí ele já não tava tão equilibrado assim para fazer o toque com consciência. Daí ele tocou errado, o jogador do Bragantino pegou o ataque do Bragantino, um chute cruzado perigosíssimo, quase o Bragantino abriu o placar nesse chute. E aí aos 35 minutos, a jogada fatídica, né? Um ataque pela esquerda do Bragantino ali, o John deu um chute meia boca, não foi um chute pro gol, o chute dele, né? Foi meio que um cruzamento, eu achei, né? Foi aquele chute que é meio que um chute e um cruzamento ao mesmo tempo, para ver se pegava alguém na área ali. E aí eu não sei se o Sacha tentou chegar na bola e essa ameaçada de desvio do Sacha fez com que o Hugo hesitasse em ir na bola. Talvez ele esperava se o desvio do Sacha, a bola ia ir pro outro lado, né? Acabou que o Sacha não encostou na bola, a bola foi direto no gol e aí não deu tempo pro Hugo chegar mais. 1-0 pro Bragantino. Que nhaca, hein? Aí, galera, assim, tipo, nesses 10 minutos finais de jogo, pra mim foi um dos piores momentos do Corinthians no jogo. Só dava Bragantino. O Bragantino não tava assim, quando eu falo só dava Bragantino, não tô falando que o Bragantino tava amassando, tá? Mas o Bragantino tava jogando de forma organizada, criando, e só tava faltando o Bragantino dar aquela caprichadinha a mais, assim, pra conseguir fazer o gol, sabe? Eu lembro de um chute do Gabriel, que foi pra longe do gol. Depois, logo em sequência, depois teve uma ajeitada do Sacha pra trás, um lançamento pro Sacha que ele ajeitou de cabeça pra quem vinha chegando pra trás, também uma chance perigosíssima. Se o Bragantino tivesse caprichado um pouco mais, ele já era pra ter feito 2-0 nesse momento do jogo e não mais pra frente, como veio acontecer. Bom, segundo tempo o Corinthians voltou com modificações, né, como, né, pra tentar aí dar uma reagida, se melhorar no jogo, né, voltou com, sempre eu olho as minhas colinhas na hora de ver as substituições, voltou com Bidon, Carrilho e Mateuzinho, e saiu o Pedro Raul, o Choca e o Bahia. Aí, onde eu falo também, cara, tirou o Choca e deixou o Kaká, velho. Por que não tirou já o Kaká e não pôs o Jacaré na lateral? Eu não... Cara, eu não... Tirando aquele episódio lá da faixa do pau no... da mídia, pra mim o Kaká não fez mais nada no Corinthians. É outro que, igual o Félix Torres também, eu torço pra sumir do Corinthians logo. Bom, 7 do segundo tempo, apesar das substituições até então não adiantaram, o cenário continuava o mesmo, o Bragantino jogando melhor. Com 7 minutos, o Gabriel, aquele Gabriel que era do Coringão, chegou chutando de fora da área com perigo. E aí, cara, é incrível, no lance do gol do Bragantino, o Corinthians estava até construindo uma jogada bacana pela esquerda ali, com toques do Vitinho e do Guinegão, né? Eles estavam tabelando, tentando achar a melhor maneira ali de pôr a bola dentro da área. Mas só que o Corinthians estava exposto, né? Porque ele estava tentando buscar o empate. Não, depois acho que ficou até mais exposto ainda, mas nesse momento ele já estava se expondo. E quando o Guinegão cruzou para a área, o Bragantino pegou a bola. O jogador lá, pirulão deles, que eu esqueci o nome, que ele tinha até tomado cartão amarelo já antes na treta com o Vitinho, arrancou, passadas largas, atravessou o campo inteiro, tocou na ponta esquerda pro John. O John foi para cima do Kaká. Quando Aí eu já não esperava muita coisa que o Kaká fosse conseguir. O John driblou o Kaká com facilidade ali e chutou cruzado para fazer o segundo do Bragantino, 2-0 Bragantino para cima do Coringão. Aí era tudo ou nada, né? Tentar aproveitar os minutos finais aí, por volta dos 20 do segundo tempo ali, se eu não me engano, entrou o Matheus Bidu e o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto na primeira jogada dele, ele tinha acabado de entrar, já quase fez o gol, saiu por volta dos 20 minutos, e depois, puta merda, com 25 minutos o Yuri Alberto perdeu. O Yuri Alberto e Yuri Albertano. Cara, você tem que acostumar com o Yuri Alberto. Eu já até esqueci do meu café aqui, como eu tô tão bravo com esse jogo. Cara, hoje, ó, quem tá seguindo aqui o canal já faz mais tempo, lembra uma vez que uma das poucas vezes que eu fiz, eu acho que foi a única vez que eu comecei a gravar o vídeo enquanto eu tava passando o jogo ainda. Porque eu já tava tão puto com o jogo, tão puto, que eu não tive paciência de esperar o jogo acabar. Então eu falei assim, eu sempre fico uns 10, 15 minutos falando, faltava 10 minutos pra terminar o jogo, eu falei, eu vou gravando e assistindo, e
depois eu vejo o que acontecer aqui, de repente eu já comento alguma coisa durante o vídeo. Hoje quase eu fiz isso, cara, quase, mano. Enfim, Yuri Alberto perdeu uma daquelas chances que é Yuri Alberto sendo Yuri Alberto, cara. É o cara que faz os gols decisivos, o gol que dá título pra gente, mas chega, às vezes, uns gols fáceis de fazer, ele vai e perde. E aí, galera, o Corinthians já tava escancarado, né? Eu tava indo pra cima pra tentar, de repente, aproveitar os minutos que faltava ali, fazer um gol logo e tentar fazer mais um até o finalzinho do jogo pra empatar. Mas, mais um contra-ataque na defesa do Corinthians, mais um contra-ataque pelo lado direito da defesa do Corinthians, dessa vez não foi pra cima do Kaká, se eu não me engano era o André que tava marcando ali, mas o atacante do Bragantino também cortou, driblou ali, chutou, fez o terceiro do Bragantino e garantiu a vitória deles aí. Bom, galera, assim, como eu falei, né, eu não esperava muita coisa desse jogo, mas eu não aceito o placar, entendeu? Pra mim, o Corinthians perder, beleza, acontece, né? Mas, do jeito que foi ali, o Corinthians jogou muito mal. Eu acho que jogadores pra ser reserva do Corinthians, né, eles podem não tá, tipo assim, nossa, não vai ter... O Corinthians não tá na condição hoje em dia de fazer que nem o Flamengo, por exemplo, que tem um time reserva basicamente do mesmo nível do time titular, que às vezes sai um jogador, entra outro e mantém o nível do time, né? Mas, pra mim, a partir do momento que os caras estão vestindo a camisa do Corinthians, né, não pode tomar uma goleada dessa, como eu falei, fora para um time que não é considerado time grande, entendeu? Não pode acontecer isso daí, não. Bom, diz pra mim nos comentários aí o que você achou do jogo. E agora eu vou falar aqui, né? Eu sei que muita gente já nem vai estar assistindo mais. Eu queria tocar em dois assuntos rapidinhos. Que, assim, galera, quando você começa a entrar nesse mundinho aqui de produção de conteúdo e tal, né? Meu canal, inclusive eu queria ter falado isso lá no começo do vídeo, mas eu acabei esquecendo. Se você tá por aqui ainda, queria dar boas-vindas pro pessoal que tá chegando aí, né? O canal passou de 800 inscritos e muita gente chegando por conta dos vídeos que eu tô postando de jogos históricos do Corinthians e tal, então nem sei se sabia que eu faço esse tipo de conteúdo aqui também, né? Mas convidar vocês, falar que o canal tem os dois tipos de conteúdo, se você puder dar uma moral, assistir esses vídeos aqui também, eu vou ficar muito feliz, dar boas-vindas para vocês, né? E falar essa questão, que é muito bacana quando você começa a entrar nisso daí, às vezes as pessoas... Pode ter alguém que veja esse trecho do vídeo e falar assim, nossa, que ridículo, o cara tá feliz por causa disso. Como se eu estivesse me humilhando por pouco. Mas, sei lá, é uma sensação boa. Eu não sei se você que tá aí vai me entender e se você sentiria o mesmo se você estivesse no meu lugar. Porque você começa a ter interações com pessoas que você imaginava, tipo, muito longe de você, assim, sabe? Que você nunca ia alcançar, né? Por exemplo, semana passada eu tava comentando no vídeo do Pedro Ramiro. Pedro Ramiro, acho que você que é corintiano conhece, né? Tipo, setorista do Corinthians aí, ficou muito tempo lá com o Neto no Donos da Bola, hoje em dia tá na Rede Record, né? Eu comentando lá no vídeo dele, ele respondeu o meu comentário falando que tava se inscrevendo no meu canal, né, e orientando as pessoas que são o público dele a se inscrever aqui no meu canal. Achei uma atitude muito foda dele, cara, humilde. Não é todo canal que já é grande assim, né, que o canal dele já tá com 50 mil inscritos, que tem a atitude dessa com o canal que tá começando. Então eu queria agradecer o Pedro Ramiro, falar que eu fiquei muito feliz com essa situação aí. E aí, essa foi uma situação. E hoje, cara, vocês também que são corintianos, que acompanham não só jogos, mas acompanham o noticiário do Corinthians aí, devem conhecer o Pastor Mala também, né? Ele até utiliza esse pseudônimo aí, por conta que ele vaza um monte de coisa lá, das maracutaias que tentam fazer lá dentro do Corinthians, sabe? Acaba atrapalhando o esquema de muita gente lá, né? E eu segui ele no Instagram e ele me seguiu de volta. Então, tipo assim, você vê um perfil de um cara que já é conhecido do Corinthians, assim, te seguir de volta, eu achei muito bacana também, fiquei feliz com isso. E a mais top de todas, você que tá me seguindo aqui, eu também tenho. Você vê esse canal aqui com 800 inscritos, tá começando e tal, mas eu já tenho o TikTok que tá batendo quase 9 mil inscritos. Eu tenho um YouTube de vídeos curtos que já tá batendo também quase 6 mil inscritos. E agora tem dois que estão menorzinho agora, que é o Facebook e o Instagram, que eu comecei recentemente, né? E eu postei uma foto do Renato Augusto
né, brincando, que ele tá fazendo joinha, assim, eu coloquei dois Coringão se olhando, e ele curtiu a foto, cara. Puta merda, cara, isso aí pra mim, mano. Eu não sou. Eu pego mal com esse pessoal hoje em dia, que tem o pessoal que não é torcedor do Corinthians, é torcedor de jogador. Eu fico imaginando se o meu canal fosse grande, cara, a época que eu fiz os vídeos falando sobre o Memphis, né? Falei bem mal do Memphis durante alguns vídeos aí. E né, o Memphis é um desses jogadores que parece que tem uma aura que não pode falar mal dele. Eu sou assim, falo bem do cara se ele estiver jogando. E se não estiver jogando bem, a gente cobra, que justamente a gente quer que o cara desempenhe, né? E então eu sou meio contrário a isso daí de ser fã-clube de jogador, né? Pra mim, ídolo, geralmente o cara vira ídolo depois que para de jogar, que enquanto ele tá jogando ainda, é meio complicado. Às vezes você tem uma idolatria pelo cara, ele dá uma mancada aí, né? O Fagner que o diga, né? Mas enfim. Mas o Renato Augusto, pra mim, cara, ele é muito foda. Puta, quando eu vi a curtida dele na minha foto, meu, a foto só tem acho que três curtidas, uma da minha namorada, da minha irmã e a do Renato Augusto, cara? Pra mim, eu ganhei o dia nessa curtida aí. Isso aí é uma coisa pessoal minha que eu queria compartilhar aqui no vídeo, por isso que eu deixei mais pro final. E o último assunto do vídeo pra falar, a gente que não vive exclusivamente de, né? Eu não sou influencer, né? Como dizem aí, né? Eu ainda tenho meu trabalho e tal, as minhas atividades do dia a dia, então não é sempre que dá pra eu ficar postando coisa do Corinthians sempre que acontece, tá? E acabou que eu deixei passando desapercebido ontem, dia 14 de janeiro, 26 anos do nosso primeiro Mundial, que faz os antes sangrarem até hoje de inveja e vir com um papinho que não tinha Libertadores, não sei o que, né. Vai chorar na FIFA, como disse o Edilson no Big Brother. Mas eu queria compartilhar com vocês uma história sobre esse dia aí, que é o seguinte, cara. Esse jogo foi na véspera do meu aniversário, de 20 anos. Então, se vocês são bons, não precisa ser muito bom de matemática para saber que se esse dia fez 26 anos ontem, eu tô fazendo aniversário hoje, né? Mas na época, cara, eu lembro assim, cara, eu só pedia pra Deus, falei, Deus, o único presente de aniversário que eu quero, faz o Corinthians ganhar esse título, por favor, por favor. Eu tava assistindo na casa de um amigo, que eram dois irmãos, o Fernando e o Ricardo, não sei se eles vão ver isso um dia, mas um é São Paulino e o outro é Santista. O Santista ainda na época, pensa, o Santos há 20 anos atrás, o Santos tava numa fila de quase, não sei quantos anos aí, a gente zoava pra caramba com o Santos que já tava quase indo pro tiro de guerra, tava quase fazendo 18 anos sem título, mas eu assistindo os dois secando, e quando o Corinthians ganhou nos pênaltis, nossa, eu lembro de eu sair pra rua gritando. Eu lembro que foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei na minha vida inteira. Beleza, galera? Só queria compartilhar essa historinha com vocês pra finalizar o vídeo e vamos lá, né? Domingo que vem contra os Tricas. Vai ser com o time titular, creio eu, né? Que essa poupada de hoje aí foi justamente para poder pôr o melhor time em campo. Vamos ver se o Corinthians performa melhor aí. É começo de temporada, não é terra arrasada, né? Pelo amor de Deus, longe de mim, fora Dorival, essas coisas não. Mas a gente tem que seguir sempre vigilando aqui, dando seguir sempre vigilantes e dando as cornetadas quando necessário aqui, beleza? Valeu, se você puder deixar like, hype, comentário, eu vou ficar muito feliz com a sua participação aí. E vou deixar dois vídeos recomendados aqui. Como eu falei, eu faço outros tipos de conteúdo também, não é só esses pós-jogos, né? Para ver se você gosta de assistir. E se você gostou, quiser seguir aí para ver as próximas resenhas e até os próximos vídeos que eu postar sobre outros assuntos, vou deixar, clica na minha carinha aqui que você vai começar a seguir o canal aí, beleza? Valeu, forte abraço, vai Corinthians e até o próximo vídeo.